nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes e rompiam-se a sua rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que iam-se a pique. E Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, porque o espanto se apoderara dele, e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixando tudo, o seguiram. Amém. A igreja pode se assentar. Palavra muito conhecida. Todos aqui conhecem a palavra. E é interessante essa palavra. Eu observo nela algo muito, muito interessante. Pedro, pescador experiente de peixe, passa a noite toda tentando pescar e não pega absolutamente nada. E aí ele volta para a margem, ele e seus companheiros, e começa a lavar as redes. E quando se lava as redes, eu não sou pescador, mas todo mundo é notório saber disso, que quando se lava uma rede, provavelmente vai ter muita mais coisas do que peixe. No caso não tinha peixe, mas poderia ter pedras, poderia ter algumas coisas cortantes naquela rede. Então, além de Pedro lavar a rede, ele também está fazendo o reparo da rede. Aonde rasgou, ele pode estar ali costurando aquela rede, está reparando a rede, para quando ele retornar a uma outra pesca, e se acaso tiver peixe, a rede não venha se romper. E na nossa vida espiritual não pode ser diferente, porque nem todo dia vai ter peixe, e nem todo momento é capaz de ter pesca. Mas enquanto não tem, a gente tem que estar reparando a nossa rede. Enquanto não tem, a gente tem que estar lavando a nossa rede. Por quê? Porque quando vir o peixe, a rede vai estar apta para pegar esse peixe sem deixar que ele escape. Então, quando Pedro está preparando a rede, ele sabe muito bem disso. E na nossa vida não é diferente. Por que a gente tem que buscar capacitação? Porque quando surgir uma porta de emprego melhor, você tem que estar apto para conseguir entrar naquele emprego. Por que temos que ser fiel a Deus? Porque quando houver uma luta espiritual ao nosso respeito, a gente vai ter preparado a nossa rede, e aí a vitória vai chegar. Imagina se Pedro não tivesse lavado as redes e não tivesse reparado. A Bíblia vai relatar com toda clareza que o milagre foi tanto que o barco quase ia a pique. Mas você não vê dizendo na Bíblia que a rede ia rasgar. Porque Pedro sabia que ele poderia ter se frustrado, não pegou nada. Mas no dia de amanhã, ele poderia pegar. Mas para ele pegar, ele tinha que estar com a rede trançadinha e lavada. Porque uma pequena fenda com cardume de peixe rasgaria todo o resto da rede. A melhor forma da gente alcançar milagres na nossa vida
é sendo humilde e reconhecendo que a busca por Deus é diária. Não fugindo do contexto, mas acrescentando, Elias declara que não vai haver chuva por 3 anos e meio. E aí, quando chega lá no desafio contra os profetas de Baal, Elias prepara tudo, levanta um altar, cava um círculo em volta do altar, e aí Elias ele vai pedir um cântaro de água para um lugar que não chove há 3 anos e meio. Dar um cântaro de água é dar algo muito valioso. Ninguém falou nada, mas eu já acredito, já os outros cochichando um para o outro, vai jogar água fora no chão. Aí pediu mais outro, e aí tem gente que murmura e não entende. Mas Elias faz algo muito importante, ele ora a Deus, porque ele entende que a oração de 3 anos e meio atrás não era a oração que ia gerar o milagre de 3 anos e meio depois. Então a luta é diária. A vida espiritual tem que ser tido manutenção todos os dias, para que você possa estar firme e que para quando vir ou a luta ou a vitória você esteja preparado. Eu queria contar um testemunho breve, muito breve. Eu nunca fui apegado a bens materiais. Eu sempre tive um entendimento que, desde criança, aprendendo aos poucos a palavra de Deus, eu sempre entendi que os bens materiais é algo espiritual, é algo que Deus te fornece, e é Ele que determina se você vai ser próspero nessa terra ou não. Isso vai de acordo com o coração de cada um. Então, sempre que acontece alguma coisa muito extrema, que pode ter risco de me causar alguma perda ou dano material, eu não me apavoro, porque eu entendo que tudo está no controle de Deus. O que me apavora é se um filho meu ficar doente, ou se minha esposa ficar doente, se eu ficar doente. Aí é algo que eu temo um pouco, porque está mexendo com a integridade física minha ou de alguém, e isso não é bom. E tem momentos que não tem dinheiro, não tem nada que resolva. Só um milagre e a misericórdia de Deus. Mas bens financeiros é algo que você perde e amanhã você recupera e assim por diante. Só que quando foi esses dias, eu estava em casa e tive que sair para a rua para buscar meu filho na escola e resolver algumas coisas. E aí começou a chuva em Rio das Ostras, uma chuva muito forte, principalmente aqui no Manta, que entrou muita água lá em casa, muita água mesmo, muita água. E eu não estava presente, minha sogra, meu sogro ajudou, meu pai ajudou. Manda passar uma aguinha gelada. Só que eu não me apavorei, porque eu já passei por algumas coisas na minha vida que foram me ensinando que a gente nunca pode ficar com a primeira impressão. Depois que tiver tudo calmo, depois que a tempestade acalmar, aí a gente vai e avalia. Porque você pode acabar cometendo erros na hora da dificuldade. E por incrível que pareça, foi muita água que entrou. Muita água. Consegue botar o vídeo aí, Daniel? Vou apagar a luz ali para vocês verem o que aconteceu lá em casa.
O primeiro, lá em cima, lá em cima. Isso aí. Como não tivesse como reproduzir. Esse aí. A tua casa está embaixo da água. Isso aí é dentro de casa, ó. Lá na sala de casa. Tudo que tu olhar o pastor e teu pai está casando comigo, mano. Tentando dar um jeito na tua casa, mas está tudo cheio d'água. Está embaixo da tua casa. Estou filmando para você ver, ó. Tô tudo olhando. Ó. Tudo olhando na água, ó. Aquele móvelzinho ali, ó, tá a mesa que eu toco saxofone. Essa mesa que tá aqui funcionando. Joga no computador para ver se dá. Algum querem acender? Amém, irmão Daniel? Obrigado. Pode tirar. E aí nós chegamos, avaliamos, depois que a gente secou a casa toda, eu fui observar, e com a enchente toda que deu lá dentro de casa, não estragou absolutamente nada. Aleluia. Essa Bíblia aqui estava na reta lá da onde estourou aquela água toda dentro da mochila. Está intacta, ó. Não pegou uma gota de água. Glória a Deus. A mesa de som ficou faltando uns 5 centímetros para a água conseguir molhar ela, mas não chegou. E está funcionando ali, já até toquei no sax hoje com ela. Aleluia. Ano da colheita. Aleluia. Quando o pastor abriu o ministério, ele veio conversar comigo para pedir a minha ajuda se eu pudesse vir congregar aqui. No momento, naquela época, eu não poderia, porque eu ainda não estava em concordância com a minha esposa. Minha esposa estava pegada lá, estava com algumas atividades e eu não queria ter um conflito, então a gente foi se acertando com o tempo. Mas eu conversei com o pastor lá, e enquanto eu não vinha, eu dizimava aqui, estando congregando lá, de acordo com o pastor lá. Foi tudo conversado. E eu fui semeando aqui nessa casa, e às vezes eu ajudo algumas pessoas que eu não preciso estar divulgando para ninguém, não gosto disso. E eu oferto por fora, eu tenho um propósito com Deus que eu oferto por fora. E tenho lutado para ajudar na obra de Deus. Peguei esse instrumento, fui pagando parcelado, peguei acessório para ele, pagando parcelado, para se acaso eu tocar aqui ou em outra igreja, eu venha dar o melhor para Deus. Tudo com sacrifício. E não me arrependo de nada, porque Deus tem muito me abençoado. E o principal, abençoado com saúde. Nos guardado, nos protegido, nos dando livramento todos os dias, não deixando estragar nossas coisas. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Você está no Evangelho, não te isenta da tempestade, mas faz você estar livre no meio da tempestade. Aleluia. Aleluia. Esse é o segredo do verdadeiro Evangelho. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus o livrou ele dentro da fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Então você vai passar dificuldade sim, mas você vai passar com Deus, do lado de Deus, te guardando, te protegendo e te dando uma vitória tão grande que você vai ter que glorificar o nome dele. Daniel, vamos avançar, vamos mostrar um outro relato aqui rapidinho para a gente terminar, coisa rápida. Em 2021 aconteceu isso aqui, ó. Aquele carro ali caiu lá no Rio. Sabe o que é interessante? Quando o carro caiu no Rio em 2021, foi uma alarme danada aqui na rua. E o pastor chamou o mecânico drenou a água que tinha entrado dentro do tanque e trocou a sonda da lâmina e o carro voltou a funcionar normalmente. E aí o pessoal ficava observando, eu ou meu pai entrando e saindo com esse carro o tempo todo, e o carro não tinha um defeito, não pifava de jeito nenhum. O carro caiu dentro do rio, dentro d'água.
Só que não danificou quase nada. E tá Só funcionando molhou aí. os bancos Só molhou os bancos que a gente e teve que entrou água lavar. no tanque. Lavamos os bancos, limpamos os carros por dentro. Mostra aí o vídeo, Daniel. O carro todo desmontado. Olha lá, o carro todo desmontado, sem banco, com água lá dentro do carro. Aleluia, Deus. Deus é poderoso. Glória a Deus. Deus ajudou a gente que nos 3 dias seguintes foi um sol para cada um, a gente lavou o banco e secou rapidinho. Os bancos lá do lado de fora. E o carro está funcionando até hoje. O mesmo carro. Glória a Deus. Só que não é só luta, vai passando. Isso aí é a conquista que a gente teve, ó, no final do ano. Além do sax alto, o sax tenor. Glória a Deus. Passa, Daniel. Isso aí é meus filhos, olha só que maravilha. Aleluia. Passa de novo, Daniel. Eu e minha esposa, olha só como é que Deus é lindo. Passa de novo. Eu e minha esposa, meu filhinho e minha mãe completamos 60 anos. Olha que privilégio. A gente comemorando, ó. Eu e minha esposa descobrindo que o Christian era um menininho. Olha lá. Aleluia. Christian sendo apresentado aqui na igreja. Em 2021, assim que Jéssica chegou na minha vida com o Pedro, a gente saiu, fomos lá na feirinha, essa foto. No meu noivado, com meus pais, a gente oficializando o noivado, minha sogra, meu sogro, então é isso. Aleluia. Deus sempre vai recompensar Glória a Deus. aquele que é fiel a Ele. Não é todo dia que a gente vai acertar, mas a gente precisa se esforçar e precisa entender que enquanto a vitória não chega, a gente tem que estar lavando as nossas redes. Porque quando chegar vai ser uma coisa tão grande, tão incrível, tão impactante, que você vai ter que chamar outros para compartilhar a bênção, porque não vai caber de tanta bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.